E eu vi que no começo do ano passado, no culto do branco que a gente fez, a gente falou sobre fé também. Eu falei, nossa Senhor, então por 2 anos seguidos o Senhor quer ministrar a mesma coisa para nós. O Senhor quer que nós comecemos o nosso ano de forma diferente, de uma forma, um convite a nós vivermos por fé. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Gênesis 18, nós vamos ler do 1 até Êxodo. Brincadeira. Gênesis 18, 1, vamos ler. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam de pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que apressou-se em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara tua mulher? E disse: Ei-la está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim pois riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não ri. E ele disse: Riu. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com ele, os acompanhando. Abaixe sua cabeça comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, pois o Senhor já falou os nossos corações. O Senhor ministrou em nossos corações através dos louvores, e nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o Senhor esteja conosco nesse culto, Pai, que os nossos corações estejam atentos e que nada roube a nossa atenção, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Esse texto que nós lemos, ele se passa lá no início da história bíblica. Deus vem, Deus cria o homem, cria toda a terra, coloca Adão e Eva no jardim. Nós sabemos o relato: Adão e Eva pecam, Deus tira eles do jardim, eles têm filhos, as gerações vão se avançando. Nós chegamos até o relato bíblico da história de Noé. Noé, o homem que Deus escolhe e fala: Noé, eu vou devastar a terra devido ao pecado dos homens. Os homens se afastaram de mim, o coração do homem se perverteu ao ponto onde eles já não me adoram mais. Então Noé, eu vou varrer a terra. Então o Senhor, nós conhecemos a história do dilúvio. O dilúvio passa, os tempos vão passando, os filhos de Noé vão se espalhando pela terra. Nós vemos a história da Torre de Babel, onde Deus confunde a cabeça dos homens para que eles não construíssem aquela torre. Mais algumas gerações passam e nós chegamos até um homem chamado Terá. Terá, ele teve alguns filhos, e um dos seus filhos se chamava Abraão. Abraão, como nós sabemos, ele é conhecido como pai da fé, e o homem que foi conhecido como amigo de Deus. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na história, eu gostaria de contar um pouco da história e de um pouco de Abraão. Abraão nasce na cidade de Ur dos Caldeus, e ele cresce dentro da casa de seu pai.
A cidade onde Abraão nasce era uma cidade muito importante naquela época, ficava situada na região da Mesopotâmia, e era uma cidade onde ela vivia do comércio que era produzido devido à adoração dos deuses. Existia uma adoração a deuses pagãos, eles faziam como se fosse artefatos, bonecos, essas coisas, e a cidade sobrevivia desse tipo de venda. A maioria dos comerciantes e das pessoas da cidade viviam dessa forma. Então Terá era pai de Abraão, e Abraão cresce nesse ambiente, um ambiente idólatra, um ambiente onde pessoas estavam afastadas de Deus e afastadas do coração de Deus. E uma certa vez, Abraão já casado, ele casa com uma mulher chamada Sara. Sara era, oi Nena, Sara era meia-irmã de Abraão. O costume naquela época era diferente, mas não era irmã da mesma mãe, mas era irmão do mesmo pai. Abraão pega Sara por mulher e se casa com ela. Os anos vão avançando e em Gênesis 12 nós vemos um chamado muito lindo para a vida de Abraão e Sara. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da casa dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu ainda não vou te falar onde é, mas vai para esse lugar. Olha lá, Gênesis 12. Sai da sua terra e do meio dos seus parentes, e eu te mostrarei e te levarei uma terra aonde eu darei a sua descendência por nação. Deus promete a Abraão que Abraão ali seria pai de multidões. E Abraão faz o quê? Abraão então pega a sua esposa, pega os seus bois, pega os seus gados, os seus servos, e ele sai daquela terra de Ur dos Caldeus e ele vai em direção até essa terra que Deus mostraria para ele. Nós vamos ver no relato bíblico que Abraão chega até Siquém, na terra de Canaã, e ali, dentro do relato bíblico, vão acontecer várias coisas. Abraão ele desobedece a Deus, porque ele leva o seu sobrinho junto. Deus foi muito claro: Abraão, sai da sua terra e do meio dos seus parentes. Abraão falou o quê? Pois vou levar o meu sobrinho, né? Abençoado Abraão, desobedeceu a Deus, e isso gerou um problema muito grande para Abraão a respeito de terras. E quando Abraão chega nessa cidade chamada Siquém, uma fome muito grande bate naquele lugar, então eles vão para o Egito. Quando eles chegam no Egito, Abraão ele fala bem assim para Sara: Sara, você é uma mulher muito bonita, então quando a gente chegar no Egito, não fala que você é minha esposa, porque o rei vai querer tomar você por esposa e eu posso morrer. Pois eu morreria, mas não falaria que eu sou irmão dela. Esteja dito isso aqui, tá? Então eles chegam na terra do Egito, e Abraão apresenta Sara como sua irmã, e o rei, por ela ser muito bela, toma Sara para ele. Mas antes de se deitar com Sara, Deus começa a colocar uma doença naquele rei. E Deus fala com o rei, e o rei vai até Abraão e fala: homem, por que você fez isso? Abraão fala: olha rei, eu fiquei com medo de morrer, de você me matar. E o rei fala: então Abraão, pega Sara, vai embora daqui, sai daqui, eu não quero ter nada contra o seu Deus. E Abraão e Sara vão para outra terra, e eles fazem de novo a mesma coisa. É interessante que mesmo ele sendo conhecido como pai da fé, amigo de Deus, ele também era um homem que tinha suas falhas. Ele era um homem que tinha medos e debilidades, assim como todos nós. Isso é uma das coisas mais extraordinárias na história dele. Então depois de ele cometer esse erro de novo, eles saem daquela terra e vão até Manre. E nós chegamos no texto que nós lemos. Um determinado dia, Abraão estava sentado debaixo de um carvalhal, e a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu a Abraão em forma de 3 homens. E Abraão recebeu aqueles homens de forma muito hospitaleira, de forma muito generosa, e falou com aqueles homens: olha, comam, bebam, fiquem aqui comigo e depois vocês vão embora. E aqueles homens: bom, vamos fazer assim. Então Abraão vai, pega, mata o gado, fala: Sara, faz um bolo aí. É mais ou menos a gente quando recebe aquela visita inesperada: ou eu vou ali na padaria rapidinho, eu já volto e tal, e a gente vai arrumando a mesa, vai juntando o que tem em casa. Lá em casa nós fritava ovo, fazia linguiça, e buscava coxinha, e era pão, presunto, queijo. E Abraão monta uma mesa para aqueles homens. E aqueles homens, né, sendo o Senhor representado, eles falam: cadê Sara? Porque nós vimos que lá em Gênesis 12 existiu uma promessa para a vida de Abraão: vocês serão pais de multidões. Só que eles já eram avançados em idade. E aqueles homens falam: cadê Sara? Onde está sua esposa? Ele fala: Sara está ali na tenda. E eles falam: diga para Sara que ano que vem eu vou visitar vocês nesse mesmo tempo, e Sara vai dar à luz a um filho. E Sara, dentro da tenda, ela riu. Ela consigo mesma, ela falou: eu já não menstruo mais. É isso que o texto está querendo dizer, que ela já não tinha mais o costume das mulheres, o ciclo das mulheres.
Se nós pegarmos a tradução NVI, vai estar escrito que Sara já não menstruava mais. E Sara vai dizer: meu Deus, mas eu já depois de velha, será que o Senhor vai me dar esse prazer? E ela riu consigo mesma. E o anjo lá fora conversando com Abraão falou: por que a tua esposa riu? Imagina a situação. E aí eles vão, chama Sara e fala: acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor teu Deus? Por que riste? Sara fala: eu não ri. Eles falam: você mentiu, você riu. E eles de novo reforçam a promessa a Sara: no ano que vem eu vou te visitar e você terá um filho. Vale a pena lembrar que Sara, nesse meio tempo de história, ela deu a Abraão Agar como esposa para que ele tivesse um filho com Agar. Sara já não acreditava mais que a promessa de Deus na vida dela poderia se cumprir, então ela falou: vou fazer o quê? Vou ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele me prometeu. Sara pega Agar e fala: olha, Abraão, se deita com Agar e ela vai te dar um filho. E assim nasce Ismael, e a gente vai ver que isso gerou um conflito tão grande que permeia até os dias de hoje. Hoje judeus e muçulmanos brigam pela nação de Israel porque ambos são filhos de Abraão e ambos acreditam que têm direito àquela terra. Então, por conta de uma desobediência e de Sara tentar ajudar Deus naquilo que Ele tinha prometido para Sara, nós vemos o resultado disso até os dias de hoje, a desobediência do homem. Então esse episódio acontece, os anjos vão embora, e esse texto para mim é muito interessante, porque ele vai justamente falar sobre fé, fé num momento de adversidade, ou fé num momento inoportuno, e eu quero falar sobre isso hoje, um convite a viver por fé. E o que é fé? Nós cristãos, nós falamos muito sobre fé, né? Nossa, fé e tal, fé e tudo é fé, mas o que é fé? Hebreus 11:1 dá o significado para nós que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Fé é a certeza de algo que nunca aconteceu. Fé é quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, ou Deus fala conosco através de sonho, visões, sua palavra, e mesmo nós, sem nós palparmos aquilo, no nosso coração nós falamos: vai acontecer. Deus me prometeu uma família, eu vou ter uma família abençoada. Sabe, Deus fez uma promessa sobre a minha vida, sobre um determinado ministério. Eu creio que o Senhor é capaz de realizar, mesmo sem ter nada palpável, mesmo sem ter nada nas mãos. A fé, ela é diferente da oportunidade. A oportunidade nós conseguimos ver, nós conseguimos muitas vezes palpar, é uma porta de emprego, é uma porta que se abriu na nossa vida, é a resposta de algum tipo de oração, mas a fé é a certeza daquilo que a gente ainda não viu. Isso é fé. E em que momento nós cristãos, nós vivemos por fé? O nosso chamado, a nossa conversão, ele é inteiramente por fé. Quantos aqui já viram Jesus pessoalmente, assim como vocês veem eu e o Jate? Ninguém. Porque nós somos chamados por filhos de adoção por meio da fé. Nós somos já chamados a crer por meio de fé. Então o fato de nós estarmos aqui nessa noite, sentados todos juntos, é porque nós cremos que existe um Jesus que morreu por nós, entregou a vida por mim e por você, e nós cremos que Ele é o Salvador da humanidade. Isto é fé. Nós não vimos a Cristo, mas nós sentimos a presença dEle. Nós não conversamos fisicamente com Cristo, mas Ele fala conosco através da sua palavra. Então nós cremos nele, mesmo sem vê-lo a olhos nus. Isso é fé. E é muito interessante que nesse texto, nessa história de Abraão, nessa história dele e Sara, a primeira coisa que Deus fala: Abraão, eu quero te fazer um convite a você viver por fé. Abraão, agora você vai caminhar comigo, mas para você caminhar comigo, saindo de uma casa de idolatria, uma casa onde os seus pais não me adoravam, você vai caminhar comigo, mas precisa ser por fé. E o que eu vou te pedir? Tudo. Sai do meio dos seus parentes, sai do meio da sua terra, sai do meio de onde você vive. Amém, Senhor, eu creio no Senhor. Para onde eu vou? Não vou te falar. Fé. Loucura, né, para nós? Loucura, né? Basicamente assim, né? Então o chamado de Deus na vida de Abraão, ele começa com um romper de fé. E a história vai se desenrolando e a gente vai ver que isso vai acontecendo. Mas esse episódio de Sara, ele revela algumas atitudes que nós algumas vezes temos quando nós se deparamos em alguma situação que nós precisamos ter fé, que nós precisamos crer em Deus.
Eu quero falar sobre alguns deles hoje. É muito interessante que um dos grandes inimigos de viver uma vida por fé, de um convite a viver uma vida com Deus por meio da fé, é a incredulidade. O que é a incredulidade? É uma pessoa que tem dificuldade de acreditar em algo ou alguém. Sabe aquela pessoa que fala bem assim, não? Geralmente meus professores da faculdade era assim, a gente tinha um insight, a gente ia, e Jesus te ama, Jesus morreu por você, e meus professores PhD todos sentados assim, ó, ouvindo assim, acabava o insight e eles diziam, não, esse Jesus aí foi um grande missionário, né, na terra, assim como Maomé, assim como Buda, assim como todos os outros homens, mas ele por si só não acreditam que ele é o salvador da humanidade. Então eu lembro que a incredulidade, o ceticismo, eles sempre foram muito presentes na nossa vida. E como é que geralmente eles funcionam? Nós se deparamos numa determinada situação, ou no começo de uma faculdade, tem um monte de gente aqui do Porto que passou na faculdade, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós se deparamos frente a uma situação, a uma palavra, a uma oportunidade, a alguma questão, e a nossa primeira reação é, mas será que vai dar certo? Puxa, mas será que é de Deus? A primeira coisa que a gente pensa é, isso é bom demais para ser verdade. Ou, meu Deus do céu, eu acho que, não sei se isso aqui é Deus. O nosso coração, ele entra numa espécie de se fechar, e a gente começa a ficar preocupado. E a gente muitas vezes, quando recebe uma palavra, recebe algo da parte de Deus, a gente fala bem assim, amém, eu creio. E aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e acontece o quê? A gente chega na primeira adversidade, e a gente começa a ter o quê? Incredulidade. Mas será que vai acontecer? Sabe, será que de fato isso vai acontecer na minha vida? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que comigo, eu, tão falho, tão pequeno, tão ruim, será que Deus pode fazer isso na minha vida? E aí a gente, conforme as coisas vão avançando e os problemas vão chegando, a gente começa a fazer o quê? Enfraquecer a nossa fé. E a incredulidade, ela vai tomando conta da gente, ao ponto onde nós já não conseguimos mais entender o que Deus quer falar, ao ponto de nós não conseguimos mais avançar para aquilo que Deus nos falou, e nós só recuamos, nós apenas voltamos para trás. E aí a gente faz o que? Assim como Sara, a gente começa um processo de tentar ajudar Deus. Bom, se Deus falou que Ele vai abrir uma porta de emprego para mim, eu vou começar a ajudar Ele. Deus falou para mim, eu falei isso na nossa campanha, em 2017, eu tinha de 16 para 17 anos, Deus falou, olha, eu vejo você assim, assim, assado, com instrumentos na mão e tudo mais. E imagina se eu recebesse aquela palavra, no segundo ano da minha faculdade, eu chegava na porta da faculdade e falasse, ó, dá licença a todo mundo que Deus já falou comigo, e eu vou ser isso daqui, me dá tudo agora o diploma que Deus vai fazer na minha vida. E não esperasse o tempo e o processo de Deus. E às vezes é o que nós fazemos, a gente estamos orando e pedindo uma resposta para Deus. Senhor, será que esse relacionamento é da parte do Senhor? Ah, mas é, né? Ah, eu sinto tanto calor humano quando eu estou perto. Ah, eu me sinto tão bem. Sabe, a gente não espera uma resposta do Senhor. Senhor, eu estou com uma ideia de um emprego, de um empreendimento, ou surgiu uma oportunidade, eu estou num determinado lugar, mas surgiu uma oportunidade de mudar. Senhor, é da sua vontade? A gente até às vezes consegue orar um dia, né? Daí se o Senhor não responde no mesmo dia, a gente já fala, bom, o Senhor está esperando uma atitude minha, eu vou fazer, eu vou dar o passo. A gente tem muita dificuldade em acreditar naquilo que o Senhor já disse sobre nós. A gente tem muita dificuldade de aprender a esperar no Senhor, sabe, a esperar que Deus movimente as águas. A gente ouviu tanto nos últimos tempos que você tem que se mexer, você tem que fazer, você faz, você vira, você vinga, você, que em frente a todas as nossas decisões a gente fala, Senhor, amém, se o Senhor já lançou. Pronto. Que quando acontecem essas coisas a gente fala, quer saber, eu vou fazer do meu jeito. E a incredulidade, ela é justamente isso, sabe? Quando Sara, ela fala, bom, eu já sou velha, eu não menstruo mais. Abraão, pega Agar, tem um filho com Agar, e desse filho vai vir a promessa que o Senhor já nos prometeu.
Então a incredulidade na nossa vida, ela tem um poder muito forte de nos parar, sabe? Muitas vezes a gente acredita que nada pode parar o romper daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas em Mateus 13 nós vamos ver o relato de que o próprio Jesus falou que Ele não pôde curar muitas pessoas em Nazaré por conta da incredulidade do povo. É o próprio Jesus falando, não é o historiador. É Jesus falando que numa determinada vez Ele não pôde operar muitos milagres por conta da incredulidade do povo que estava naquele lugar. Então nós precisamos entender algo, que quando o Senhor fala algo conosco, quando o Senhor comunica algo conosco em todas as áreas, ministerial, financeira, relacionamento, profissional, familiar, nós precisamos primeiro entender e esperar Deus nos mover. Existe a nossa parte nisso. A nossa parte é o que nós falamos muito no ano passado, que é a parte de preparação. O Senhor ministrou no nosso coração que eu vou trabalhar com ciências contábeis, o Vitão, ciência da computação. Eu vou trabalhar com ciência da computação. Qual que é a minha parte? Fazer faculdade, estudar, me preparar, sabe, ser um bom aluno, virar um bom profissional, mas entender que algumas portas são apenas o Senhor que abre. Existem lugares que a bênção do Senhor nos leva, onde o nosso próprio poderio e inteligência humana, ela nunca vai nos levar. E essa é a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é se manifestar com glória na nossa vida. Para que quando Ele abrir uma porta, para que quando Ele fazer algo, movimentar as águas, você fala, cara, como aconteceu? Não poderia ser eu. Eu estudo, eu me preparo, eu me dedico, mas isso daqui vem da parte do Senhor. Isso daqui vem da parte de Deus. E Sara, ela não teve essa paciência de esperar. Ela teve Ismael, e se vocês sabem a história, Agar e Sara começaram a brigar. Elas começaram a discutir e Agar começou a destratar Sara, porque Sara, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E aí Sara levou isso até Abraão, falou, Abraão, Agar tá me destratando, eu quero que você mande ela embora. E Abraão fala, não vou, meu filho, não posso. E Agar fica, e ela e Sara continuam brigando, continuam se desentendendo, até que ponto que Sara volta e fala, Abraão, eu preciso que você mande Agar embora. E Abraão fala, olha, trata com Agar do jeito que você bem entender. E Sara começa a maltratar tanto Agar, que Agar foge para o deserto. Agar foge para o deserto. Quando Agar chega no deserto, Deus fala, Agar, volta até Abraão, porque de você, Agar, e da sua descendência, de Ismael, eu também farei uma grande nação. Então Agar volta, e as duas continuam se desentendendo, até o ponto que o próprio Abraão fala, Agar, você precisa ir embora, eu vou te dar comida, eu vou te dar pão, e você precisa ir embora, porque a situação está insustentável. Tudo começou por um ato de incredulidade da parte de Sara. Sara querendo fazer por Deus aquilo que só Ele poderia fazer. Sabe, Senhor, eu vou te dar uma mãozinha, eu vou te dar um empurrãozinho, eu vou fazer aqui, o Senhor já falou, então pode deixar que eu faça acontecer. Eu sou bom, eu sei me virar, eu sou inteligente. Nós precisamos entender que a incredulidade, ela tem um poder muito grande de não apenas nos travar, mas impedir que nós vivamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se nós deixarmos que o nosso coração ele não olhe para as coisas pela ótica da fé, nós vamos viver uma vida extremamente natural. E nós, como cristãos, nós vivemos uma vida que ela é sobrenatural. Você crê num Cristo que morreu por você. Você vive uma vida pela fé. Então, dentre de todas as coisas que nós vamos viver, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender, existe o agir natural e o agir sobrenatural da parte do Senhor. E quando eu quero fazer apenas o lado natural e excluo o lado sobrenatural da minha vida, daquilo que o Senhor pode fazer, nós vivemos uma vida muito aquém do propósito que Deus nos chamou para viver. Então, a incredulidade, ela consegue ser um inimigo muito grande na nossa vida. Eu queria também falar sobre o medo, porque quando Sara, o anjo chama Sara e fala, Sara, você riu, qual que foi a atitude dela? Ela teve medo e mentiu. Sara tem medo, o texto vai dizer, Sara ficou com medo e anjo, não, eu jamais. Gente, o cara já tinha, ele não estava vendo ela. Ele falou, Sara, você estava sozinha e eu vi que você riu. E ela, não ri.
E ele falou assim, você mentiu na cara de Deus. Não, complicado. Não ri porque a gente faz a mesma coisa. A gente muitas vezes faz a mesma coisa, a gente fala algo com a boca, mas nosso coração está tão distante, como se o Senhor não lesse nosso coração. Sabe, a gente ajoelha e fala, Senhor, Senhor, mas nosso coração está tão longe dele, a gente acredita que a gente vai dobrar o joelho, e Senhor, eu te louvo. Ah, Deus, tu és tanto. Sabe, a gente dobra o joelho e não consegue ser vulnerável na presença de Deus, mas a gente ri de Sara. Pô, Sara, na cara de Deus você faz um negócio desse? A gente consegue fazer a mesma coisa. Então a gente precisa cuidar, mas deixa eu falar um pouco sobre o medo. O medo, ele é uma reação do corpo frente a uma situação adversa. É uma reação do corpo que visa proteger um indivíduo. Então, por exemplo, a Duda, minha esposa maravilhosa, ela é uma menina muito medrosa, extremamente medrosa. Às vezes a gente está indo dormir e o nosso apartamento já é pequeno, não é grande. Aí a gente está deitado, eu estou aqui, ó, porque eu durmo muito rápido, eu já estou aqui, ó. E ela, amor, ouviu alguma coisa? Meu Deus, vida, ouviu alguma coisa? Vai lá, vida, eu ouvi alguma coisa? Fala, amor, dorme, foi nada, nós temos vizinhos, eles alguma vez... Não, amor, eu ouvi alguma coisa. E conforme o nosso casamento foi passando, eu descobri o maior medo da Duda. E vocês não vão acreditar qual é o maior medo da Duda. Um dos maiores medos que eu descobri em 2 anos junto com a Duda é que a Duda tem medo de cachorro, pavorosamente. Mas é um medo assim, a minha mãe comprou um pincher, gente, ele é do tamanho do meu celular. E a Duda assim, meu Deus, a gente tá lá em casa assim, tá nós, o Rafa, a Gabi sentado, tal, conversando. O Bidu é o nome dele, né? O nome dele é Bidu. A Nena ama o Bidu, já tá vindo rindo. O Bidu chega, pula em nós e brinca e vai, e a Nena vai, chuta o Bidu e tal, e é uma loucura, uma alegria. Ele pula na Duda, gente, é um pânico da Duda, assim, ó. Ai, amém, amém. E minha mãe ri. Fala, ô, filha, você tem medo? Não, pastora, eu, capaz. Então o medo, ele é uma reação do nosso corpo frente a uma situação adversa. É um instinto do nosso corpo de tentar nos proteger de algo. E eu fiquei pensando nisso, justamente nesse âmbito espiritual da nossa vida. O quanto o medo, ele pode fazer a mesma coisa na nossa vida. Quando Deus nos dá uma palavra, que o nosso corpo identifica que é algo que vai nos tirar do nosso conforto, daquilo que nós vivemos momentaneamente, o que a gente faz? Não dá. Eu vou ficar aqui é confortável, aqui eu conheço, aqui eu sei, aqui tá tudo certo. Não, Senhor, eu entendo, é uma porta, eu entendo que é da parte do Senhor, mas Deus não dá. E aí a gente vai querer ensinar a Deus, né? Não, Senhor, é melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando, Senhor. O Senhor precisa ser mais sábio, Deus. Sabe, o medo, ele pega a gente e faz isso daqui, ó. É uma situação desconfortável, é uma situação adversa. Eu lembro que quando a gente estava ali na nossa faculdade, durante a faculdade, e aí vamos abrir um insight, um culto na faculdade. E eu estava esperando a faculdade para descansar da igreja. Filho de pastor, a vida inteira dentro da igreja. Aí eu falei, vou entrar na faculdade, vou dar uma descansada. A faculdade é integral, tem projeto à noite, estou nos meus 16 anos, está tudo bem, vou sair com 21, 22, Deus vai ter tempo de sobra para trabalhar comigo. E aí na faculdade, no primeiro ano, a abençoada da Lilian, irmãos, nós temos um projeto aí, um insight universitário, onde nós abrimos um momento de culto na nossa faculdade. Aí eu, jamais, logo eu. E aí o que acontece? Foi passando o tempo, e na minha faculdade eu estava de manhã na Unioeste, era horário matutino. E aí ela chegou e falou, Dani, você precisa abrir um culto lá. Eu falei, olha, acho que não vai dar, lá já tem uns negócios lá, muito pouca gente, não vale a pena pregar o evangelho lá dentro. Ô Senhor, me perdoa, Jesus, o que é isso? E aí tudo bem, a gente foi, e a gente falou, não, então vamos abrir o insight. Aí quando a gente se planejou para abrir o insight, o que precisava fazer? Precisava ir de sala em sala, com gente que eu nunca tinha visto na minha vida, naquela faculdade inteira, falando, tem um culto aí, cara, queria te convidar a ir para um culto, com 16 anos, gente, tá? Pelo amor de Deus. E aí eu lembro que cada sala que a gente entrava, o coração dava um... A gente entrava na sala e parecia quando a gente apresenta trabalho na escola, que a gente é pequeno, que vai um se enfiando dentro do outro, assim, ó. Ô, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, ali no bloco de enfermagem, ali na quinta-feira a gente vai ter um momento ali, a gente quer convidar vocês. E foi uma situação onde foi muito desconfortável para mim. Sabe, eu não entendo, porque eu sempre fui da igreja, eu sempre participei, eu sempre estive no ambiente religioso.
Só que o fato de ter que levar o evangelho pela primeira vez, talvez fora das 4 paredes da minha igreja ou da minha casa de ambiente pastoral, aquilo me gerou um medo pelo meu ego, de que as pessoas vão falar de mim. Eu sou novo numa faculdade, e talvez as pessoas vão me julgar, e talvez as pessoas vão ficar tipo assim, meu Deus, tu é crente? Na época tinha muito disso. Então o medo, ele pode nos privar de viver algo extraordinário. E eu sempre conto de um testemunho, que tinha um rapaz que ele vendia doces para ele retirar o órgão sexual dele. E esse rapaz começou a vender doce na porta do nosso insight. É um desaforo, né? Não, é um desaforo. E aí a nossa equipe, não, Dani, a gente precisa ir lá falar com esse menino, ele precisa sair daqui. Eu falei, não, ele está ouvindo a palavra, deixa ele aí que Deus vai pegar ele uma hora. E ele começou lá embaixo na escada. Passou alguns meses, ele começou a subir a escada. E ele continuando, vendendo, e a pessoa falou, Dani, olha que desaforo, ele está mais perto, a gente precisa parar para ele parar. Eu falei, vocês não estão entendendo, não é que ele está vindo no desaforar, é Deus que está trazendo ele, vai com calma. Vira o ano, esse menino de novo começa, ó, me ajuda. Acabava o insight, nós falava de Jesus e o cara logo em seguida, ó, estou vendendo um doce aí que quero retirar meu órgão porque eu não me enxergo da forma que Deus me criou. Era basicamente isso. E aí vira o ano e ele mais perto da escada até que ele chega na porta. E aí quando ele chega na porta, a equipe chega e falou, Dani, chega, é o desaforo máximo que a gente aguenta. Não dá, o cara tá aqui na porta, com uma cestinha na mão, vendendo trufa para isso. Eu falei, gente, calma. Eu lembro que no fim do nosso 2º ano, assim, ele estava no insight chorando e querendo conhecer Jesus. Só que eu quero perguntar alguma coisa para vocês, e se lá eu não tivesse coragem de ter entrado na sala? Sabe, se eu deixasse o medo e falasse, ó, passa para outro, sabe, manda outro aí, porque eu não tenho coragem. E isso é frente a todas as situações da nossa vida, seja profissional, seja financeira, qualquer área, sabe? Às vezes a gente tem paz no coração em seguir para uma determinada situação, num determinado lugar, só que a gente fala, pô Senhor, não dá. Eu entendo que talvez, o Senhor tenha falado de todas as maneiras, mas eu estou com medo. Estou com medo que vai acontecer, eu estou com medo de dar errado. E a gente perde de viver algo extraordinário com Deus. E poxa, será que isso é só para nós? Não. Eu não sei quem que lembra aqui da história de Elias. Elias ficou com tanto medo de morrer, ele se escondeu dentro de uma caverna. Sabe, ele orava naquela caverna, Senhor, eu sou o único profeta que te sobrou. E aí a gente vem todo choroso para Deus, Deus fala, calma, tem mais 5.000 aí fora, fica tranquilo. Sabe, Davi, esse homem que a Duda ministrou hoje, que a gente fala, meu Deus, que homem que era zeloso pela presença do Senhor, que homem que era íntimo de Deus. Esse homem fugiu para uma caverna, com medo de Saul matar ele. Ele já tinha sido empossado rei de Israel, Deus já tinha dado a palavra, rejeitei a Saul e escolhi a Davi. O profeta tinha ido, Samuel tinha ido até a casa, tinha ungido, tinha falado e não vai dar, eu vou morrer. Sabe, Saul vai me matar, eu vou correr. Sabe, então nós precisamos entender que vai ter algumas situações na nossa vida que ou a gente luta ou a gente corre. Porque o medo, ele tem essa questão, né? Geralmente as reações do medo é luta ou fuga. Eu, quando se trata de bicho, eu sempre fuga, nunca, jamais. Mas sabe, será que a gente vai passar a nossa vida inteira correndo e Deus vai encontrar nós disponíveis aos 50 anos de idade? Aos 40 anos de idade Deus vai nos encontrar disponíveis? Senhor, eu era muito jovem, vai que eu ia ser excluído. Sabe, Deus, eu era muito novo, vai que a rapaziada não ia me chamar pro rolê, sabe? A Emily falou isso, sabe, no culto passado, a gente já não tem mais tempo para isso. Sabe, a gente já não tem mais tempo para se preocupar com a opinião alheia, sabe? A gente entende que a gente está caminhando para os últimos momentos da igreja na terra. E Deus, ele precisa de pessoas que falam, Senhor, eu tenho medo, mas eu não vou negociar, sabe? Eu vou ir. Com medo mesmo vai dar certo, porque o Senhor já falou. E a gente estava falando no nosso devocional essa semana, eu e a Duda, como Deus, ele tem, sabe, responsabilidade com a palavra dele. Aí é que está, Deus, ele não cumpre uma promessa na nossa vida porque a gente é bom, mas é porque ele tem responsabilidade com aquilo que ele já disse. Sabe, toda vez que alguém ministra, toda vez que você tem a oportunidade de estar numa faculdade, toda vez que você está em algum lugar, você está num terreno fértil e, sabe, e nós temos que cumprir o ID, Marcos vai dizer isso. Sabe, a questão e o que Deus fala para nós é, eu vou estar com vocês, até os confins da terra, até o momento em que Ele voltar. Só que não adianta,
A questão do medo é conosco, incredulidade é conosco. A gente vai aceitar ou a gente vai correr. Isso não tem como, isso Deus não vai descer e vou te injetar uma seringa de 60 de coragem, habilidol. Não vai. Sabe, muitas situações da nossa vida, Deus vai falar, olha, esse é o caminho, mas eu não vou dar o passo, você vai ter que dar o passo. Então nós precisamos entender o quanto o medo ele pode ser nocivo, sabe, o quanto ele pode ser complicado para nós. O medo ele também muitas vezes ele tem um lado bom. O medo muitas vezes nos leva até perto do Senhor, né? Quando a gente se depara numa situação que a gente tem muito medo que vai acontecer, a gente corre para Deus, né? Mas nós precisamos entender que nesse relato de Sara, nessa história, eles foram agraciados com Isaac, porque Deus ele é responsável por cumprir a promessa dele, mas nós precisamos entender que existiram ranhuras nesse homem que está lá na galeria da fé, liderando a galeria da fé. Esse homem que talvez na nossa vida nós nunca teremos tanta fé quanto ele, ao ponto de ele levantar uma mão com uma faca para o único filho dele e falar, Senhor, eu vou matar o meu único filho, porque eu acredito naquilo que o Senhor já falou. Mas esse homem e essa mulher também falharam. Então é normal que em alguns momentos da nossa vida a gente se sinta com medo, a gente se sinta, sabe, acuado, incrédulo, cético. Mas a mensagem do Senhor para nós hoje é esta, sabe, está com medo, está incrédulo, fica tranquilo que eu asseguro que a minha presença vai com você. Sabe, nós precisamos entender que Deus muitas vezes ele não nos livra da fornalha, mas ele entra nela conosco. Sabe, eu tenho certeza que vários de vocês passam por situações familiares, sabe, coisas que a gente que é líder de vocês não faz ideia. E a oração muitas vezes é, Senhor, por que o Senhor não nos livra? Sabe, cadê o Deus de amor que tanto é cantado, que tanto é pregado? Por que eu não tenho isso dentro da minha casa, dentro da minha família? Eu me sinto sozinho, eu me sinto vazio, eu nunca me sinto completo. Parece que eles estão cantando, está todo mundo chorando, todo mundo se derramando, mas o meu caso nunca acontece, eu não sinto nada. Senhor, será que eu sou tão problemático nesse sentido? Sabe, aí a gente entende que muitas vezes Deus não vai nos livrar, sabe, mas Ele vai estar lá conosco, sabe, é um problema familiar, estou junto. A gente casou, a gente tinha 6 meses de casado, Deus recolheu meu sogro, sabe, a gente estava em lua de mel, 6 meses, é lua de mel, e Deus escolhe pela sua infinita soberania, e a gente nunca vai questionar Ele. Fala, olha, você, Eduardo, que já não tinha mãe, agora eu vou tirar o seu pai. E aí, como que a gente vai chegar e vai botar Deus na parede? Sabe, então a gente precisa deixar de ser menino e achar que Deus, Ele está o tempo todo esperando para ver o que a gente quer. Não, vou atender. Qual é o sonho? Vou realizar. Sabe, a nossa vida não se trata de nós. A Bíblia vai dizer que aquele que quer achar a sua vida, que ele perca, mas aquele que perder a vida por amor de Deus, este vai encontrar a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós já passamos o tempo de entender que aquilo que Deus tem para nós precisa, sabe, esse propósito que Ele tem para nós precisa acontecer. E o meu sonho é secundário, meu sonho de profissão é secundário, meu sonho de casamento é secundário, meu sonho de família é secundário. É tudo secundário. Se Deus me pedir tudo, eu tenho que entregar tudo. Mas para onde eu vou, Deus? Vai andando. Abraão anda, e onde você chegar, edifica um altar, que eu vou te mostrar a terra. Nós somos filhos de Abraão por adoção, filhos de Cristo por adoção. Nós somos descendentes de Abraão, eu e você somos o cumprimento dessa promessa. Deus tem responsabilidade com a sua palavra, Deus tem responsabilidade com as suas promessas. Quero chamar a banda. Então, sabe, a gente precisa entender que o nosso 2025 está começando. E Deus, é interessante que todo ano, segundo ano seguido, Ele fala a mesma coisa. Eu quero falar, a primeira coisa que eu quero falar para vocês nesse ano, dentro do nosso tema também, mas é a respeito sobre fé. Sabe, vocês vão precisar de fé para viver esse ano. Nós precisaremos de fé para passar por esses meses que estão vindo.
Sabe, cada um dentro do seu propósito pessoal, dentro do seu processo pessoal. Então a palavra do Senhor para nós é quando a incredulidade bater, quando o medo chegar, sabe, é correr para Deus e falar: Senhor, eu por mim mesmo eu não vou, mas eu entendo que é da parte do Senhor, então se eu estiver na beira do precipício, dá só um chutinho, só para eu ir. Sabe, o Senhor tem um ano extraordinário para nós. Mas se nós vamos viver um ano sobrenatural e cheio de experiências com eles, ou mais um ano vazio e natural, aí é nosso, é conosco, é estritamente nosso. Quero que você fique em pé comigo. E eu queria dizer, sabe, que o seu 2025, o meu 2025, ele não vai ser igual ao nosso 2024. Sabe, eu acredito e eu declaro, sabe, que nós vivemos um ano extraordinário esse ano. Não aceita viver um ano natural. Sabe, entra, independente do lugar onde você entrar, fala: Senhor, sabe, eu queria viver uma experiência, Senhor, eu nunca tive uma experiência com o Senhor. Eu vivo da experiência do meu pai, eu vivo da experiência do meu pastor, eu vivo da experiência do meu líder. Sabe, Senhor, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida, eu preciso que o Senhor mexa alguma coisa. E esse ano, gente, é um ano que Deus tem falado a respeito disso, de imersão, imergir, sabe, é um ano de profundidade para nós aqui do Porto, é um ano onde o Senhor vai nos afiar, onde o Senhor vai nos polir, onde o Senhor vai nos levar a um nível mais alto, um nível mais profundo com Ele. Só que isso começa com fé, sabe, isso começa entendendo que não são palavras vazias, mas que Cristo é fiel às suas palavras, que o que Ele te entregou, isso vai acontecer. É uma profissão, é uma família, é um processo pessoal, é uma cura interior, é uma cura exterior. Deus, Ele é fiel às suas próprias palavras. E eu gostaria, gente, aqui, a gente já tem feito isso há um tempo, eu gostaria que todos viessem aqui na frente, sabe, não tem vergonha nisso, a gente precisa quebrar essa barreira, sabe, todo mundo aqui na frente, a gente precisa aprender a ter